Doutor José, tudo bem? Tudo jóia. Ô, meu querido, pode responder agora. Menopausa dá espinha ou não dá espinha? A princípio, não. Ao contrário, né, Lu? Porque a espinha tem um aumento dos hormônios na puberdade, que é a grande momento da espinha, né? E é associado a isso a glândula sebácea, que infecta. Então, normalmente, na menopausa, é uma queda hormonal e não é para trazer espinhas. Pode ter alguma infecçãozinha de pele aí, mas não igual a explosão igual adolescente. É porque a Maria que perguntou isso. Até entendo, viu, Maria, sua preocupação. Ela tá tomando um hormônio por conta da menopausa. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí ela pode, entre aspas, fazer uma explosão hormonal. Dependendo do controle, aí é pelo aumento do hormônio. Mas não porque ela entrou na menopausa, mas porque é da reposição hormonal. Esse hormônio que a Maria está tomando, então, é para repor a baixa quantidade. Isso, a deficiência, ela deve ter bastante sintomas da menopausa, principalmente aqueles fogachos, aquele calorão que as mulheres sentem, né? E isso fazem com que elas tenham a necessidade de repor hormônio para melhorar bastante a qualidade de vida, inclusive. Com que idade começa a repor hormônio a mulher? Quando indicado, depois da menopausa, na verdade, é 1 ano depois da última menstruação. Então, é um diagnóstico que a gente fala que é retroativo. As mulheres, na época do climatério, se terem muitos sintomas, ou após a menopausa mesmo, né, começarem a ter muitos sintomas, elas vão ter a indicação de reposição hormonal. Isso varia muito de mulher para mulher, a idade que entra. Em torno de 47, 48 anos, as mulheres estão entrando na menopausa, algumas mais tarde, outras um pouco mais cedo, mas em torno disso. Tá. A Lourdes, do Jardim Eucalipto, tem 58 anos e faz tratamento de lúpus com Reikinol 400 gramas. O que é isso? É um remédio específico para a doença, né? E a gente usa em outras doenças reumáticas também, né? Ela deve estar tomando mais alguma medicação além disso, né? Não sei se ela tem alguma dúvida em relação à medicação. Ela tem. A dúvida dela é a seguinte: como ela está tomando esse Reikinol para o lúpus, ela ouviu falar que esse medicamento ataca a visão. E ela pergunta se é verdade, porque a vista dela já está embaçada. Ela tem que fazer um acompanhamento. Por isso que você viu que eu dei uma de bidu e vi se ela tinha alguma dúvida em relação à medicação. Então, essa medicação ela pode trazer um problema, né, de visão, mas tem que ser monitorado. O médico dela vai estar acompanhando isso, ela está acompanhando provavelmente com o reumatologista dessa doença, do lúpus, e ele vai estar recomendando, e se ela está queixando dessa questão de visão, uma consulta ao oftalmologista, porque muitas vezes não é ela, não sei se ela tem a idade dela aí. Ela tem 58. É nova para falar em, por exemplo, catarata, né? Tá certo? Mas pode ser decorrente de um processo associado. Então ela teria que estar discutindo com o médico dela, né? E junto com o oftalmologista. Certo. Mas não pare a medicação sem orientação do seu reumatologista, porque o lúpus é uma doença que merece uma monitorização, um cuidado bem de perto. Certo. A Rosiele tem 27 anos e ela diz que ela tem asma e bronquite. Eu adorei a pergunta dela. Olha que linda! Olha que linda! Ela pergunta: o que fazer para envelhecer com mais saúde? Fofa. Primeira coisa, cuidar dessa doença, dessa asma, tá certo? Para não complicar futuramente. Segundo, aquilo que a gente sempre fala, independente de ter asma, bronquite ou uma outra doença, uma alimentação saudável, não ter vícios, principalmente como o cigarro, de jeito nenhum, né? Para as pessoas em geral, de jeito nenhum, para ela especificamente, de jeito nenhum 2 vezes, tá certo? Uma atividade física regular, né? E ser de bom humor, de bem com a vida, ter um convívio social e um bom astral. Ótimo. A Zenilde tem 60 anos e quando deita, ela tem batedeira e muito formigamento nos pés. Então, acho que o pé deve ficar assim e formigar, né? E quando levanta, as mãos ficam muito vermelhas. Ou seja, deitou, o pé formiga e bate. E quando levanta, a mão fica vermelha. O que é isso? Estranho, Lu. Será que ela sente o pé bater ou esse coração bater? Ela tem batedeira. Porque provavelmente... Acho que é uma batedeira no coração. Senão o pé aqui, ó. Olha o pé aqui de batedeira, aqui, ó.
Tem uma doença que o nome é muito interessante, né? Que aí o paciente tem a necessidade de mexer a perna, que chama síndrome da perna inquieta. Sério? Tem uma doença com esse nome esquisito. A pessoa fica assim? Ela tem a necessidade de mexer a perna. Não. Tem que mudar a perna de posição. Então é uma causa de insônia, é um incômodo, as pessoas não conseguem descrever muito bem, mas elas sentem uma necessidade. Chama síndrome da perna inquieta, é uma das causas de insônia. Parece uma agonia que você não consegue... Isso chama síndrome da perna inquieta. Chama síndrome da perna inquieta. Tem um tratamento que é muito bacana, a resposta é muito boa à medicação, né? Então, não me parece isso. Voltando ao caso dela, essa batedeira me parece que é do coração mesmo. E aí pode ser um problema cardíaco, né? Quando ela... Estranho desencadear só quando ela deita. E quando ela levanta, as mãos ficam muito vermelhas, que aí melhora a perfusão, né? O sangue circula com mais tranquilidade nesse retorno venoso. O que ela faz? Mas ela precisaria fazer uma avaliação, né, para ver direitinho os sintomas, se são realmente de um problema cardíaco ou não. Entendi. A Tássia tem 28 anos. Qual que é a pergunta dela, Fer, que eu não consegui anotar? Ela está amamentando e a menstruação dela está atrasada. É normal isso? É normal. É? É normal. 10 meses sem menstruar, a Fefe tá me contando. Essa é uma das coisas da amamentação, exatamente pra gente não ter o filho atrás do outro enquanto tá amamentando, dar uma segurada. Você tá entendendo que a natureza é perfeita? O nosso organismo é sábio, né? A natureza é perfeita, é tranquilo. Reginalva, é isso? Dinalva, 58 anos. Ela ouviu falar que tomar hormônios provoca câncer, que é perigoso, fazer reposição hormonal, essas coisas pode dar câncer. Eu já ouvi falar também, isso daí é 55, Dinalva, é tua idade, desculpa. E aí? Não, você ouviu e corretamente. Quando eu respondi a primeira pergunta da menstruação, pode ver que eu falei que ela devia ter bastante sintomas, né? E que era indicado e acompanhando com o médico ginecologista, especialmente para essa reposição hormonal. Porque o hormônio hoje, a gente tem que pesar muito na balança os riscos e os benefícios. Um dos riscos é o aumento de câncer de mama, por exemplo, né? O risco de acidente vascular cerebral, de infarto. Então, tem que pesar muito na balança. Ver a história da família, conversado muito bem com o paciente, ver se os sintomas são muito importantes para repor. E aí, quando tiver a indicação de repor por o menor tempo possível, com dose menor, mas isso tem que ser discutido bastante com o médico, porque existem alguns riscos. Olha, a pergunta da Marcela, eu que vou responder. Ela perguntou se pode fazer reposição por conta própria na farmácia comprar. Não pode, né, doutor? A minha residente Lu está aprendendo muito bem. Ok. Não pode, Marcela, não pode. Procura o médico. Imagina! Menina, você não escutou o que o doutor falou? De jeito nenhum. Se você toma errado, vai virar um boi. Não pode. Além dos riscos que a gente comentou agora. Né? Então é muito perigoso. Obrigada, doutor. Até semana que vem. Até a próxima. Obrigada.